Boa noite. 17 anos de conquistas, mas ainda há muito o que fazer. Lei Maria da Penha faz aniversário. Garante o direito a medidas protetivas, mas número de feminicídios ainda cresce no país. População indígena aumenta quase 90% entre 2010 e 2022 e já soma 1.700.000 pessoas. E você vai ver também. Menino de 13 anos é mais uma vítima da violência durante a ação policial no Rio de Janeiro. Só este ano, 32 adolescentes foram baleados na região metropolitana da capital fluminense. Agora no Rede TV News. Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. São quase 2 décadas contribuindo com a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Mesmo com todos os avanços, os números no Brasil assustam. Nos últimos 5 anos, mais de 2 milhões de medidas protetivas foram concedidas pela lei. No ano passado, quase 1.500 casos de feminicídio foram registrados. A Flávia ficou 1 ano em um relacionamento abusivo. Quando decidiu sair de casa, foi agredida no meio da rua. Fui perseguida, agredida, estava com meu bebê com 5 meses no carrinho. Foi uma situação bem difícil, porque foi no meio da rua, mas ninguém entra no meio, ninguém ajuda. Depois da fuga, a denúncia. Flávia foi protegida pela Lei Maria da Penha e ficou 6 meses em abrigos assistenciais. Ali ela pôde se restabelecer emocionalmente e profissionalmente, para que então pudesse aos poucos retomar a rotina normal. Assim como Flávia, milhares de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil, mas muitas não tiveram amparo legal. É o caso da mulher que dá nome à lei, que hoje completa 17 anos. Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes foi atacada pelo marido. Depois de ser baleada enquanto dormia, Maria foi hospitalizada e perdeu o movimento das pernas. Ao retornar para casa, o homem tentou matá-la novamente. Foram 19 anos e 6 meses de luta, mas o agressor saiu impune. Em 1998, ela denunciou o caso para a Organização dos Estados Americanos, que obrigou o Brasil a criar uma lei específica que protegesse as mulheres em casos de violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada. A mulher vítima de agressão, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, está protegida pela Lei Maria da Penha para ter acesso a direitos legais, como medidas protetivas, serviços de acolhimento e acompanhamento psicológico. A medida protetiva agora, ela não depende de você fazer o BO contra o agressor. Ela não depende de você instaurar um processo judicial, porque muitas mulheres não pediam essa ajuda por conta de não querer envolver o nome daquele companheiro que normalmente era pai dos filhos dela ou uma pessoa com a qual ela tem uma história. Então, ela não queria macular o nome dessa pessoa. Então, ela evitava pedir ajuda. Então, hoje, não se acanhe. Você pode pedir ajuda sem a necessidade desses procedimentos. E outro ponto importante, a medida ela vai perdurar no tempo enquanto houver perigo, enquanto houver aquela situação de vulnerabilidade. A mulher que estiver em qualquer situação de violência doméstica pode denunciar fazendo um boletim de ocorrência online ou na própria delegacia da mulher. Em casos de risco imediato ou mesmo silenciamento da vítima, deve ser acionada a emergência no número 190. É possível realizar a denúncia anonimamente no 180 e pelo aplicativo Telegram. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, apenas no ano passado foram expedidas mais de 413 mil medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha. Este ano já foram mais de 208 mil. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 245 mil mulheres registraram boletim de ocorrência contra algum tipo de violência doméstica. Em busca de diminuir números como esse e dar luz a mulheres que não enxergam um futuro independente, organizações não governamentais e instituições são fundamentais no processo de desvitimização. A ideia é que cada vez mais haja um aperfeiçoamento desses serviços de acolhimento, que eles sejam exatamente o que a palavra expressa, acolhimento. Então, aquele serviço tem que mudar a vida da vítima. A própria Maria da Penha, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber,
receberam uma homenagem no Tribunal de Justiça do Ceará. Na abertura do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, foi aplaudida ao falar sobre a necessidade da igualdade de gênero. O déficit de representatividade feminina nos espaços de poder significa um déficit para a própria democracia brasileira. Weber e a Maria da Penha receberam a maior honraria do Judiciário do Ceará, a medalha Clóvis Bevilacqua. A Lei Maria da Penha existe para informar e ela tipifica os tipos de violência doméstica e familiar, a física, a moral, a psicológica, a sexual e patrimonial. A Lei Maria da Penha existe para prevenir. E a lei que combate a violência contra a mulher também ganhou uma homenagem em versos com um toque nordestino do poeta popular Tião Simpatia. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. Apesar do avanço do judiciário no combate à violência contra a mulher, os números destacados no evento demonstram que o feminicídio aumentou em 6% no ano passado no Brasil, com mais de 1.400 mulheres assassinadas, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023. Entre as vítimas do feminicídio, 62% eram negras e 37,5% brancas. Quando olhamos para frente, percebemos o quanto ainda precisamos lutar, seja para que a lei seja aplicada completamente, seja para combater o machismo e a desigualdade de gênero. E as estatísticas estão aí para provar isso. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides, comentou o caso de um juiz de Juazeiro do Norte que teria dito que mulher é bicho de língua grande e que chuta as partes baixas. A fala aconteceu durante o depoimento de mulheres que denunciavam um médico por violência sexual. Olha, em todas as instituições tem pessoas que desbordam das suas atribuições, do seu bom senso. Pode ter certeza que o tribunal, nos próximos dias tomará as medidas adequadas. Mais 2 vidas foram interrompidas durante ações da polícia no Rio de Janeiro, entre elas a de um adolescente de 13 anos. Só este ano, a plataforma Fogo Cruzado registrou 32 adolescentes foram baleados no Grande Rio. 15 morreram. Hoje de manhã, no IML, 2 famílias buscavam forças para liberar os corpos de vítimas da violência. A mãe de Tiago Flauzino tentava entender por que o filho de apenas 13 anos foi morto. Tinha um futuro pela frente, sonhava em ser jogador de futebol, falava que ia me ajudar em casa. É isso, agora nada mais vai trazer meu filho de volta. Nada. Na imagem de uma câmera de segurança, o adolescente aparece caído. Ele pilotava uma moto com um amigo na comunidade Cidade de Deus, zona oeste do Rio, quando foi baleado durante uma ação da Polícia Militar na noite de ontem. A PM informou que os policiais faziam patrulhamento e foram atacados por 2 homens. Os moradores acusam a polícia de forjar um confronto. Olha lá, tem ninguém dando tiro neles, ó. Tá forjando, hein? É eles que estão... É tudo eles que estão dando tiro, ó. É eles que estão dando tiro aí, ó, pra falar que foi os traficantes, ó. Ele não tava com arma, não andava com arma, não andava fazendo furto, usando droga, bebendo, não era nada disso. O Tiaguinho era totalmente um adolescente fora dessas coisas. Os agentes que atuaram na ação da Cidade de Deus não usavam câmeras nas fardas. O dispositivo, que poderia ajudar a identificar de onde partiu o disparo que matou o adolescente, ainda não foi regulamentado para uso das forças especiais da PM. Em outro caso, na madrugada de domingo, as câmeras instaladas nas fardas dos policiais podem ajudar a esclarecer a morte de Guilherme Martins, que comemorava o aniversário de 26 anos. Ele estava voltando com amigos de um baile funk no Morro do Santo Amaro, na Zona Sul, quando foi baleado por um PM.
O agente alegou que o condutor do carro entrou na contramão e desobedeceu a ordem de parar. Disse ainda que um dos rapazes exibiu uma arma. Todos são trabalhadores, puxaram na ficha, não conseguiram nada. O carro do moleque, tudo certinho, tudo direitinho. O moleque é alegre, cuidava do filho dele sozinho. Tá segurando a barra, sozinho, cuidando com a mãe dele, entendeu? Na correria, no entanto, tava aí, ó, fazendo um extra, cobrindo minhas férias, para tomar conta do filho dele. Outros 2 jovens que estavam no carro foram levados para o hospital, mas já tiveram alta. A arma do policial foi apreendida e as câmeras corporais dos PMs foram recolhidas para análise. O que a gente não pode mais no Rio de Janeiro é naturalizar a banalização da morte e da vida dentro das favelas. O morador de favela é cidadão como qualquer outro e precisa ser respeitado. Esse tipo de prática violenta não seria naturalizado em nenhum outro território da cidade, senão as favelas. Ele tem toda a razão, né? De uma violência, uma atrocidade tão grande, um menino de 13 anos e um jovem de 26, sem qualquer notícia de reação à polícia, cujas vidas são descartadas com a maior facilidade. É uma coisa horrorosa. No Recife, um grupo de moradores enfrentou policiais militares para impedir a prisão de um homem. O caso aconteceu na comunidade Souza Luna, no bairro de Afogados, na zona oeste do Recife. Policiais militares abordaram um homem que portava drogas e iriam levá-lo preso quando várias pessoas da vizinhança partiram para cima dos PMs para tentar evitar a prisão. Até a mãe do homem tentou impedir que ele fosse detido. Os policiais atiraram várias vezes para tentar conter o tumulto. Atirou de novo! Em nota, a Polícia Militar informou que o homem, que não teve o nome divulgado, é um presidiário em liberdade condicional. Ele ainda teria oferecido R$15 mil aos policiais para não ser preso. Durante o confronto com a Polícia Militar, as motos usadas pelo policiamento foram depredadas. O homem foi autuado por posse de munição, dano ao patrimônio, corrupção ativa e lesão corporal. Uma mulher procurou a polícia depois de ser vítima de assédio sexual e agressão física em uma academia na região metropolitana de Belo Horizonte. O agressor é o personal contratado para auxiliá-la nos treinos. Imagens do circuito de segurança da academia mostram a mulher fazendo uma atividade física com o personal. Durante os exercícios, ele é flagrado encostando o corpo na vítima. Depois, a aluna é puxada para trás. A mulher parece incomodada, reclama e o homem vira a cabeça dela com força para a frente. Nesta outra imagem, outros contatos físicos do personal também chamam a atenção. Um dia eu estava fazendo um banco extensor e ele bateu na minha bunda, um tapa, mas um tapa mesmo. Em outro momento que as câmeras não registraram, a mulher afirma que foi agredida pelo personal. Aí eu falei que eu estava sentindo dor, fisgada, ele, você vai fazer, seu animal. E começou a xingar alguns nomes, e ele segurou meu braço, falou, não vai cair na prancha. E quando eu falei, não aguento mais, quando eu fui para o meu corpo se soltar, ele me deu um murro nas costas. A mulher começou a fazer aulas com o personal há 4 meses e desde o começo estranhou o comportamento dele. Ela recebia convites para sair e mensagens com conteúdo sexual. Nesta conversa, ela reclama de dores no corpo e o personal responde: era para estar aqui na nossa festa do pijama, mas você arregou. Já era para estar ganhando massagem tântrica. Desde o início, as tratativas muito esquisitas, sabe? Meu bem, meu bebê, neném, esse tipo de coisa. Durante os exercícios, ele falava umas coisas esquisitas. Agacha pra mim, senta pro pai. Inconformada com os assédios e agressões, ela chamou a polícia na última sexta-feira, registrou o boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito no IML. Hoje, uma equipe de investigadores esteve na academia em Contagem, na Grande BH. Nós estamos aqui diante de uma importunação sexual, de um possível estupro, da violência psicológica também galgada, neste caso, contra a nossa cliente, e que, combinados, pode chegar até 15 anos para o agressor. O personal ainda não se manifestou. Em um áudio, ele pede desculpas à aluna. Então, desculpa pela forma que eu falei, por ter exaltado, tá? Não deveria ter exaltado, mas em todo caso, me desculpa, viu? Reconheço que exaltei,
tá? Com medo de sair de casa desde as últimas agressões, a mulher aguarda uma medida protetiva. Ele fugiu do local, mas ele conseguiu ir à noite pra academia, trabalhou. Então ele tá vivendo a vida dele normal, e a minha? Não tá normal mais. Eu quero justiça, eu acredito na justiça. Violência que não para. Em Pernambuco, o padre Ayrton Freire e 3 funcionários da Fundação Terra, entidade dirigida pelo religioso, viraram réus por denúncias de crimes sexuais. Os 4 devem ir a julgamento. A Polícia Civil do Estado ainda investiga outras 3 denúncias de estupros praticados por eles. O religioso está internado em um hospital do Recife sob custódia. O responsável pela comunicação dele, Landelino Rodrigues, está preso. O motorista Jailson Leonardo da Silva continua foragido e outro motorista que não teve o nome divulgado foi denunciado por falso testemunho, mas segue em liberdade. Com o tempo seco na maior parte do país, é importante ficar atento e seguir alguns cuidados básicos para não prejudicar a saúde. Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas por causa da baixa umidade relativa do ar. Nas ruas, tem gente sentindo na pele o desconforto provocado pelo ar seco. Garganta coçando, olhos coçando, maior mucosidade seca no nariz. Ai, a respiração não fica muito boa, dor de garganta, enfim. Com o tempo seco desse, está precisando de muita água. Na última sexta-feira, Minas Gerais chegou a registrar a umidade relativa do ar abaixo de 15%. O mesmo em Barretos, no interior de São Paulo. O que fez a Defesa Civil emitir alertas de perigo potencial. Quando o ar fica muito seco, as nossas mucosas ficam ressecadas, né? A gente vai perceber olho seco, boca seca. E isso também aumenta riscos de infecções respiratórias. A gente pode ter tosse, um pouco de falta de ar, principalmente idosos, crianças e quem já tem doenças pulmonares também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar fique entre 60% e 80%. Quando o indicador está abaixo de 20%, a situação é considerada emergencial. Neste caso, é importante seguir alguns cuidados. A gente pode usar panos úmidos, balde de água, quem tem pode usar um umidificador, quem tem doença pulmonar pode fazer uma nebulização, uma inalação com soro fisiológico. Tem a questão da desidratação, então tem que tomar mais líquido. Foi exatamente o que Helga fez para prevenir a saúde dela e da família. Eu sempre tenho garrafinhas de água comigo do lado, porque a hidratação também ajuda, né? Você beber água o tempo todo. Eu sempre tratei com a limpeza nasal, com os umidificadores e deixando tudo muito arejado também. Abrir a janela, porque ajuda a circular o ar. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco, o resultado da consulta pública sobre a Política Nacional do Ensino Médio, que avaliou questões como carga horária e formas de ensino. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Qual foi o resultado dessa consulta? Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, pelo menos 1.000 pessoas, entre professores, estudantes, especialistas e representantes de conselhos de educação, participaram da consulta pública. A maioria deles recomendou uma carga horária anual de 2.100 a 2.400 horas. A maioria também disse que não concorda com a educação à distância, porque, segundo eles, pode precarizar a qualidade do ensino, e também pediram mais clareza na formação da grade curricular. Em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aqueles que foram ouvidos pelo Ministério da Educação disseram que querem uma prova comum para todos. A consulta pública teve o objetivo de ouvir opiniões para a implementação da nova Política Nacional do Ensino Médio. A pesquisa começou a ser aplicada em 3 de março e durou cerca de 4 meses. Ela foi feita depois que especialistas criticaram a reforma do ensino médio. Essa reforma foi aprovada no governo Temer em 2017 e começou a ser implementada no ano passado. A reforma prevê, entre outras coisas, que os estudantes escolham as áreas de conhecimento de acordo com a profissão que querem ter, como, por exemplo,
ciências humanas, ciências biológicas ou exatas. Inclusive, a escolha das áreas pelos alunos poderia influenciar na forma como a prova do Enem seria feita. O ministro Camilo Santana suspendeu por tempo indeterminado a implementação do novo ensino médio. E agora, o resultado da consulta pública vai ser apresentado no Congresso Nacional. Camilo Santana também disse que a formação dos professores vai ser uma prioridade a partir desse momento. Vamos ouvir o que ele disse em coletiva de imprensa. Que o último exame do ENAD mostrou que as notas dos alunos formados em licenciaturas que foram avaliadas, numa escala de 0 para 10, todos ficaram abaixo de 5. Licenciatura, 3,6, numa escala de 0 a 10. Então, isso mostra a deficiência que nós estamos colocando na formação inicial dos professores, né? E, aliás, isso tanto em escola pública, tanto em universidade pública como em universidade privada. E isso mostra também que é esse o nível do professor que nós estamos colocando na educação básica. Inclusive, na pedagogia, 86% da formação tem sido feita por EAD. Então, a gente está com um grupo de trabalho tentando construir, né, um redirecionamento para que a gente possa melhorar a qualidade e estimular as pessoas a serem professores, a quererem ser professores. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso do celular durante as aulas nas escolas municipais. A regra se baseia em uma recomendação da Unesco, que aponta que o uso dos aparelhos pode prejudicar a aprendizagem e a concentração. O celular será permitido se houver orientação do professor, sempre com fins pedagógicos. Alunos com deficiência ou problemas de saúde também podem usar o aparelho. Caso haja descumprimento, o professor deve tomar medidas em sala ou acionar a direção da escola. A Prefeitura de São Paulo vai começar a instalar pela cidade câmeras com reconhecimento facial a partir de outubro. A intenção do governo municipal é ter 20 mil equipamentos até o final de 2024. As primeiras 200 câmeras devem ser instaladas na região central da cidade para auxiliar no combate de roubos, furtos e no tráfico de drogas. O Smart Sampa prevê a implementação de uma plataforma de videomonitoramento com funcionamento integrado de 20 mil equipamentos que serão instalados na capital paulista até 2024 em todas as regiões. O custo desse serviço será de R$ 9 milhões por mês. Segundo a Prefeitura, um conselho de gestão e transparência vai garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós estamos colocando um sistema de controle muito rígido e não teremos a transmissão automática às forças policiais quando detectado alguém que seja, por exemplo, procurado da Justiça. Ele vai passar ainda por um comitê, portanto, um comitê que fará essa análise antes do envio. A Polícia Militar confirmou hoje que 6 das 16 ações que resultaram em mortes na Operação Escudo, no litoral norte de São Paulo, não tinham policiais militares com câmeras corporais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, das 10 ações que utilizaram equipamento, 7 já foram encaminhadas ao Ministério Público. A operação é realizada na Baixada Santista desde o dia 28 de julho, após a morte do PM da Rota, Patrick Bastos Reis. 600 policiais estão envolvidos em batalhões de ações especiais do Litoral Sul e de quase todo o estado. Até o momento, foram presos 181 suspeitos em flagrante e apreendidos 500 quilos de drogas e 22 armas. O Brasil tem quase 1.700.000 indígenas, um aumento de quase 90% em relação ao censo de 2010. Os dados foram divulgados pelo IBGE e devem ajudar o governo a formular políticas públicas para os povos originários. Os dados são do Censo 2022 e apontam que a população indígena atingiu 1.690.000 indígenas. O número representa 0,83% do total dos brasileiros, mas é quase o dobro do que foi registrado pelo Censo de 2010. O marco que a gente quer é esse, né? O marco temporal da participação indígena, o marco temporal do protagonismo indígena, né? O marco temporal dos povos indígenas estarem juntos, compondo o poder executivo para construir políticas públicas adequadas às nossas diferentes realidades. Os dados representam um aumento de quase 90% no número de indígenas. Entre os motivos estão mudanças na metodologia de coleta de dados. Agora, os pesquisadores
pesquisadores passaram a considerar indígenas que vivem em todo o país. Antes, apenas os que viviam em áreas oficialmente delimitadas eram identificados. Além disso, o censo passou a incluir a pergunta: você se considera indígena? O censo aponta ainda que 5 estados brasileiros concentram 61,43% da população indígena: Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Roraima. O município com maior número de pessoas indígenas em 2022 foi Manaus, no Amazonas, com 71.700 pessoas. A população indígena não cresceu tanto assim. Se tornou, através do governo do presidente Lula, visíveis. A habitação, a proteção, preservando a cultura. Educação pública, preservando a cultura. Apoio nos insumos para plantio, para subsistência. Segurança pública. É disso que se trata quando nós entramos e somos visíveis para o censo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a compartilhar com a CPMI do dia 8 de janeiro as imagens internas do Palácio da Justiça, no dia dos atos antidemocráticos em Brasília. Mais cedo, Flávio Dino havia informado à comissão que uma decisão do STF o impedia de enviar as imagens, porque poderia comprometer as investigações. O presidente Lula inaugurou em Santarém, no Pará, a Infovia 01. O projeto de inclusão digital promete levar a internet rápida para 11 municípios da região norte. 1.100 quilômetros de cabos de fibra ótica estão submersos no leito de rios amazônicos e compõem a primeira de 8 infovias do projeto Norte Conectado. O primeiro trecho, inaugurado hoje, vai de Santarém, no Pará, até Manaus, capital do Amazonas, e contempla outros municípios no caminho. O projeto do governo federal vai levar internet a escolas, unidades de saúde e segurança e pretende, nesta primeira etapa, beneficiar 3 milhões de pessoas. A opção por cabos submersos é mais sustentável que a utilização de postes, uma vez que não foi preciso desmatar para garantir a passagem da fibra ótica. 58 milhões de árvores que não precisam ser cortadas por causa dessa infovia. 58 milhões. Se a gente fosse fazer torre, teria que cortar. Pois agora não vai precisar cortar. Peixe não gosta de cabo de fibra ótica, não gosta. Então os pirarucu, os tucunaré, os pintados, os surubim não vão comer esse frio. Eles vão ficar aí para permitir que o filho do pobre, através da internet, possa ter a mesma qualidade de aula que tem o filho do rico em qualquer lugar desse país. Mais cedo, o presidente visitou o navio Hospital Escola Abaré, ancorado no campus da Universidade Federal do Oeste do Pará. A embarcação é a primeira unidade básica de saúde fluvial do país e tem estrutura para fazer pelo menos 6 expedições por ano e levar atendimento clínico e odontológico às comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós. Também há um serviço de telemedicina. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro, tanto na educação quanto na saúde. É muito importante que a gente consiga fazer chegar ao nosso povo o que a gente tem de melhor na área da saúde e aos nossos estudantes o que a gente tem de melhor na área da educação. O presidente Lula sancionou hoje a lei que permite a realização da ozonioterapia em todo o país. O tratamento é polêmico e recebeu críticas da comunidade médica pela falta de evidências científicas que comprovem a eficácia do procedimento. A ozonioterapia, que é a terapia com ozônio, está autorizada em todo o país depois da sanção do presidente Lula. De acordo com a medida que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, o tratamento é complementar, ou seja, não substitui procedimentos médicos convencionais e deve ser comunicado ao paciente. Também diz que o procedimento será conduzido apenas por profissionais da saúde de nível superior, inscritos em conselhos de fiscalização profissional e com uso de equipamento regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa sanção ela é muito importante não só para a nossa sociedade médica, mas principalmente para a população brasileira, que finalmente vai ter acesso pelas mãos de vários profissionais da saúde, inclusive dos médicos, ao tratamento conhecido como ozonioterapia.
A técnica consiste em administrar o oxigênio e o ozônio como agente terapêutico. A primeira são as dores agudas e crônicas, em especial hérnia de disco e dores articulares variadas. A segunda categoria são as infecções. Então, o ozônio ele tem uma ação germicida ampla, ele é ativo contra bactérias, vírus e fungos. A Anvisa só indica o uso do ozônio para procedimentos odontológicos e tratamentos estéticos para a pele. Desde 2018, a ozonioterapia já fazia parte do rol de práticas complementares do Sistema Único de Saúde com essas restrições. Segundo a agência, ainda não foi apresentada evidência científica que comprove a eficácia e a segurança do uso para indicações médicas no Brasil. Para o Conselho Federal de Medicina, o procedimento ainda é experimental, não foi testado cientificamente e deve ser feito apenas em ambientes de estudos. Está escrito na lei que isso é para ser usado em casos específicos como tratamento complementar e com equipamentos aprovados pela Anvisa. Nós continuamos dizendo, somos contra o uso indiscriminado, sem comprovação científica da ozonioterapia. O Conselho Federal de Farmácia disse em nota que apoia a lei para todos os profissionais da saúde habilitados, incluindo os farmacêuticos. O CFF ainda afirmou que o reconhecimento do tratamento vai trazer benefícios à sociedade por meio de uma abordagem complementar em diversos tratamentos. O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o deixou inelegível por 8 anos. O recurso foi apresentado hoje pela defesa do ex-presidente. Para os advogados, Bolsonaro teve o direito à ampla defesa cerceado. Ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por levantar suspeitas sem provas sobre a eleição durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado. Para o TSE, a estratégia de desinformação na reunião fazia parte da campanha de Bolsonaro. Criminosos assassinaram hoje em Guadalupe, no Rio de Janeiro, o ex-vereador Zico Bacana e também um irmão dele. Homens atiraram de um carro em direção à padaria onde as vítimas estavam. O ex-vereador, que também era policial militar, foi socorrido, mas não resistiu. Uma terceira pessoa também foi baleada. Zico, que chegou a ser ouvido como testemunha no caso Marielle, já havia sofrido um atentado em 2020. Ele foi apontado como miliciano pela CPI, que investigou essas organizações. Até agora, ninguém foi preso. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite, amanhã nos encontramos às 7h20. Tchau.